Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê muita prosperidade, serenidade, tranquilidade, para que possamos prosseguir nossa caminhada nesse mundo em processo de evolução, nessa história tão bonita que é a nossa passagem por esse mundo, sob os auspícios de Jesus, nosso querido Mestre. Nós vamos iniciar aqui, como sempre, dando nossos recadinhos. Então, a Fraternidade Espírita Jesus Amigo, ela nos proporciona diariamente lives ligadas ao Evangelho do Cristo, mensagens edificantes para nos apoiar nessa nossa caminhada. Então nós temos diariamente às 9 horas da manhã lives sobre o livro Fonte Viva, e nós temos às 20 horas as lives baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então na parte da manhã às 9, Fonte Viva, para que possamos começar o nosso dia bem, dia inspirados. São lives de até 15 minutos, para nos fazer uma reflexão durante o dia. E às 20, um estudo mais aprofundado sobre o Evangelho de Jesus Cristo, baseado no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Às quintas-feiras, às 19h30, tem-se também o chamado ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é um estudo mais aprofundado sobre as obras básicas da doutrina espírita. É um estudo muito bom, muito gratificante, muito enriquecedor. Eles estão todos convidados. Quem quiser participar, manifeste o interesse no Facebook da casa ou no próprio Instagram, deixando o nome e dado para contato. E a casa também oferece o atendimento fraterno, que pode ser todos os dias. É só deixar o nome, o dado de contato no Facebook ou no Instagram, que vai ser retomado o contato para que a conversa prossiga. Então nós vamos pedir que quem quiser coloque um copo d'água, no criado mudo, na mesa, na beirada da cama, no sofá, onde estiver mais confortável, porque a água vai ser fluidificada assim como se estivesse realmente na reunião pública. Porque a espiritualidade está em todos os lares neste momento, realizando o trabalho dela. Então, um copinho d'água já está pronto. Então vamos lá, fazer a nossa prece inicial. Porque todo trabalho com Jesus e para Jesus, a gente inicia com uma prece. Vamos fechar os olhos, nos acalmar, relaxar. Jesus, Mestre amado, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia respirando, mais um dia, Senhor, de oportunidades, de trabalho, de aprendizado, de caminhada, mais um dia, Senhor, para aprender sobre o Teu Evangelho, sobre o amor, sobre a caridade, sobre a fraternidade, sobre a gratidão, sobre as bênçãos que recaem sobre nós. E te pedimos, Senhor, guiai nosso coração, guiai nossa mente, guiai nossos sentimentos, Jesus, para que possamos seguir firme do Teu Evangelho. E dai-nos, Senhor, muita fé, muita esperança, muita força nesses momentos difíceis que o mundo vem passando, para que possamos seguir adiante, Senhor, como verdadeiros cristãos, sempre sob a Tua proteção e sob o Teu norte. Que assim seja. Novamente, boa noite a todos. Hoje o nosso tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, do item 10 ao 12, que é muito se pedirá a quem muito foi dado. Para nós iniciarmos, vamos fazer uma pequena introdução, uma pequena contextualização, porque sempre que vamos interpretar algum trecho da Bíblia, seja do Novo Testamento, do Antigo Testamento, das cartas de Paulo, dos Atos Apóstolos, é interessante a gente montar o ambiente antes para que aquela frase, aquele texto, aquela estrutura não fique solta, não fique perdida, para que possamos realmente entender o verdadeiro conceito daquele momento. Nós sabemos que quando Jesus esteve aqui ao mundo, há 2020 anos atrás, já tem bastante tempo, ele veio no mundo que estava saindo do estado primitivo, com a passagem dele passando por um monte de provas e expiações. Então era um mundo de homens muito práticos, muito do dia a dia, muito que se podia tocar, que se podia ver, o que dificultava um pouco ele falar sobre as coisas espirituais. Então ele usava muitos exemplos e citações reais do dia a dia deles, para que pudessem entender. Então ele falava-se das vacas, das cabras, das ovelhas, das vinhas, das plantações, dos senhores de terra. Então era uma limitação realmente daquela época. À medida que o homem foi progredindo, foi avançando intelectualmente, moralmente, advém-se um conhecimento maior das coisas espirituais. E é interessante isso que muitas pessoas falam, mas Jesus já passou há mais de 2000 anos e o mundo continua a mesma coisa, nada mudou, não entendemos nada do evangelho dele. Então eu gostaria de abrir um parênteses nesse momento para dizer que sim, muita coisa mudou. Nós tivemos muitos progressos na área da saúde, na área da educação, na área do trabalho, na área da justiça.
A hora de vocês verem, se há 500 anos atrás alguém pegasse um resfriado, praticamente estava morto, porque não tinha remédio, só vivia os fortes. Né? Dependendo da ferida na perna, perdia-se a perna, perdia-se um olho, né? Era guardar para morrer. Hoje nós temos avanços na medicina, cirurgias, a pessoa faz transplante de coração, transplante de fígado, transplante de rins, transplante de pulmão. Isso é um avanço. E é um avanço divino. Né? Vamos tratar dos dentes hoje, nem sentimos dor. Se fosse, não muito longe não, se fosse algo de 20 anos atrás, provavelmente arrancava-se o dente. Ou era uma dor tremenda, as pessoas morriam de medo. Hoje já é natural. Então nós temos avanços sim. Olha a questão educacional, por exemplo, se pegasse o século XIV, século XV, eram dezenas de alunos sentados na mesma classe, com um professor com um pedaço de pau na mão, uma régua, e se o aluno fizesse direitinho o que queria, ele era açoitado. E era aluno de várias idades, estudando a mesma coisa, tudo misturado, não tinha essa noção de infância, não tinha esse cuidado que nós temos hoje, não tinha um preparo pedagógico. Hoje, nossas crianças, elas têm toda a preparação desde os 4, 5 anos de idade, tudo com faixa etária certinho, para darmos o melhor para ela na educação dela. E preza-se pela formação do cidadão, não somente do acúmulo de conhecimento. Evolução no processo de educação, a justiça dos homens. Se pegarmos no século XV, aqui no Brasil, século XVI, o senhor de terra, o senhor dos cafés, ou do gado, ou os colonos, os donos, eles tinham poder de vida e morte sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os escravos. Né? Arranjava os casamentos para as filhas, comprava as pessoas, vendia as pessoas. A vida humana não valia nada. Então, hoje, apesar de reclamarmos que as leis ainda são falhas, mas elas são mais humanas. Elas são, digamos assim, mais justas. Nós temos a quem recorrer. Então, está tudo evoluindo, as coisas estão melhorando. Nós temos opção, nós temos liberdade de expressão, podemos professar a nossa fé. Eu posso ser católico, eu posso ser evangélico, eu posso ser presbiteriano, eu posso ser umbandista, eu posso ser espírita, eu posso ser budista, eu posso não ser nada, que ninguém vai mandar me prender, ninguém vai me açoitar, vai me chamar de, de reacionário, de ativista, porque eu tenho direito à expressão. A própria Constituição protege. Podemos expressar opinião política, opinião filosófica, né? Opinião sexual, coisas do cotidiano, opiniões vocacionais. Então nós estamos evoluindo. Pode ser paulatino, mas estamos evoluindo. E estamos evoluindo diante daquilo que nós temos condição de compreender, aprender no mundo. Então nós temos que ter o quê? Nós temos que ter uma ótica mais otimista do mundo. Acreditar realmente, né, que Deus está no controle, que Jesus está no controle, que está acontecendo melhor para nós, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso campo de ação. Então o mundo está melhorando sim, o mundo está progredindo sim, e nós estamos tornando cada vez melhores. E quando nós teimamos em não progredir, né, é uma lei divina, teimamos em não progredir, vem a dor e nos auxilia no progresso. Nós gostamos de falar que a dor ela é o ferrão e a espora. Quando nós estamos lentos demais a conta, ela é o ferrão que nos cutuca e nos toca para frente. E quando estamos muito acelerados, cheios de excessos, de orgulhos e vaidades, ela é a espora que nos freia. Então, às vezes, a dor vem, os acontecimentos vêm, para quê? Para que nós possamos buscar o caminho do meio. E as dificuldades que o mundo passa, nem sempre são porque nós estamos perdidos, que a coisa está feia. É porque se faz necessário mudanças mundiais, mudanças globais, mudanças que vão trazer uma releitura do mundo e vão nos auxiliar em nossa caminhada. Ok? Então vamos lá. Outra coisa muito importante é a questão do próprio Evangelho. Fala assim, olha, já estamos há 2020 anos e ninguém consegue interpretar o Evangelho, consegue entender o Evangelho. Aí olha o ponto positivo que nós temos. Nós temos hoje uma mudança em que não se preocupa tanto em interpretar o Evangelho. Nós nos preocupamos mais em vivenciar o Evangelho. Como Paulo já dizia em suas cartas, temos que tirar o espírito da letra. Então, perde-se um pouco aquela importância de estar na cátedra, lendo linha a linha, interpretando o que queria dizer naquele momento, aquele fato histórico, a pessoa foi aquela. Hoje nós temos que vivenciar o Evangelho. Olha o exemplo do Papa Francisco. Ele vivenciou o Evangelho, apesar da posição que ele ocupa, a pessoa mais importante da Igreja Católica, todo o poderio que ele tem, ele é um exemplo de simplicidade, de humildade, de amor, de fraternidade. Ele teve a coragem e a elevação de falar,
que não existe mãe solteira, não existe mãe viúva, mãe separada, existem mães. Né? No debate que tinha se a igreja podia ou não permitir o batizar de crianças filhos de mãe solteira, ele falou, toda mãe é mãe, olha que evolução que ele tem, olha que luz fantástica. Nós temos nosso querido Chico Xavier, da doutrina espírita, que trabalhou pelo amor, pela simplicidade, pela consolação, levava tudo isso a todos. Temos a Irmã Dulce, temos Gandhi, né? Fora os vários movimentos sociais que nós percebemos e vemos que levam alívio, levam motivação, levam consolo às pessoas. O que nós estamos percebendo? Que está havendo uma preocupação maior hoje em vivenciar o Evangelho do que somente interpretar. Né? Graças a Deus estão encarnando nesse mundo nosso espíritos que querem trazer a pureza do Evangelho de Jesus e nos ensinar a vivenciá-lo. Graças a Deus isso. Então, nosso mundo está caminhando, gente, está progredindo. Vamos manter a fé e a esperança. Ainda sobre o Evangelho do Cristo, para nós entrar no nosso tema, né? Hoje a maioria de nós sabe ler, sabe escrever, em níveis diferentes, mas sabe ler, sabe escrever. E a maioria de nós tem acesso ao Evangelho de Jesus, seja diretamente no Novo Testamento, na Bíblia, nos livros espíritas, em várias outras literaturas sobre, ou seja, indiretamente. É quando o padre fala, quando o ministro ecumênico fala, quando o pastor fala, quando o vizinho auxilia na leitura, quando se faz um grupo de estudo, a maioria de nós tem acesso ao Evangelho. Então nós não podemos mais contestar a ignorância quanto a isso, ou não saber as palavras de Jesus. Então é um fardo nosso, é algo que nos pertence. E todos nós temos, de algum modo, o conhecimento do Evangelho do Cristo. E todos nós temos, de algum modo, a certeza de que ele é importante. Nós devemos nos preocupar da nossa relação com o Evangelho, da nossa relação com o nosso progresso. O meu progresso diz respeito a mim, ao outro. Eu devo me preocupar quando eu vou auxiliá-lo, quando eu vou ampará-lo, quando eu vou dar condições necessárias para que ele avance. Se eu não vou fazer isso, se a minha intenção é somente a crítica, então é melhor deixar ele quieto. Né? Porque o exemplo, ele edifica. A crítica, ela envenena. A gente sempre toma muito cuidado quanto a isso. Então vamos lá, nós fizemos nossa pequena introduçãozinha aqui. Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que é do item muitos chamados e poucos os escolhidos. E o item 10. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que o esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado. E se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado muitas coisas. Esse pequeno item aqui, esse pequeno trecho, ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos 47 e 48. Vamos nos ater esse primeiro item aqui, para a nossa dissertação aqui. Então, o servidor que soube a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Então, esse item aqui Jesus, ele vai falar de coisas espirituais, mas ele está usando um exemplo prático, né? O servidor e seu funcionário. O que ele fala? Olha, tem um trabalho a ser executado na fazenda do lavoura, o trabalhador fez algo errado. Ele tinha que deixar o cavalo do lado esquerdo e deixou do lado direito. Só que ele não sabia disso, ninguém passou para ele. Apesar de ter cometido o erro, de ser digno de repreensão, de alguma forma de castigo, vai ser mais brando com ele. Por quê? Porque ele não sabia, ele era ignorante naquilo. Então, geralmente, o capataz vai chegar lá, ou o chefe do trabalho, o dono da empresa, fala assim, olha, não é assim que se faz, é assim, assim, assim. Da próxima vez, você vai agir com mais cuidado. Sofreu uma repreensão, ou você é afastado daquela tarefa, mas a dosagem é menor. A mão é mais suave, é mais leve. Mas imaginemos nós que
Na mesma fazenda, no mesmo serviço, né, um funcionário já com 10, 12, 15 anos de trabalho, já cansado daquela lida, saber o que pode e o que não pode fazer, pega e solta o cavalo do lado que não pode. O cavalo vai e come para a plantação do milho. Né? Qual é a reação do senhor? Qual é a reação do responsável pela tarefa? Qual é a reação do capataz? Ele vai ser realmente, rudemente repreendido. Quiçá se não for demitido. Que vão falar, mas olha, você já tem 15 anos de experiência, você já está cansado de saber isso. Né? Então, aquele funcionário não pode alegar ignorância, não pode alegar que não sabia. Então, o castigo a ele, ou a reprimenda a ele, vai ser muito maior. Né? E tem mais um trecho aqui. Né? Muito se pedirá àquele a quem se estiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado muitas coisas. Paulo falou uma coisa de atitudes erradas e certas, e da cobrança em cima disso, e agora ele fala do item de confiança. Né? Muito se pedirá a quem muito foi dado, e muito se cobrará a quem muito foi confiado. Então, vamos levar isso para o lado espiritual. O que quer dizer esse muito foi dado? Né? O que isso toca em nossa vida? Que muito foi dado, que muito foi confiado. Né? O que Jesus queria dizer com isso? Então, nós sabemos que grande parte da passagem do Cristo aqui, ou ele estava acudindo os doentes, os pobres, necessitados, né? Ou ele estava pregando, ou ele estava, de certo modo, em debate com os doutores da lei, com os fariseus, que eram, digamos assim, os representantes da lei mosaica naquele período. Se em nossa época temos muitas pessoas que não sabem ler e escrever, no período do Cristo eram raros os que sabiam ler e escrever. Então a população, o único acesso que eles tinham às escrituras sagradas era através das pessoas que controlavam os templos, controlavam a sinagoga, dos dirigentes, dos autores da lei, né? Que iam para o sinédrio expor. Então eles liam os livros, interpretavam e levavam para expor na sinagoga. Era aquele o único momento de contato que as pessoas tinham, os que não sabiam ler, que era a maioria da população. Mas só que Jesus criticava muito eles, por quê? Porque eles tinham conhecimento, eles sabiam da lei, sabiam dos livros, sabiam de muitas coisas e estavam deturpando aquilo em proveito próprio. É o problema que nós vemos quando as leis divinas se misturam às leis terrenas. Porque no mundo que vivemos, no estágio que ainda estamos, quando acontece essa miscigenação, essa mistura, prevalece, por causa do nosso egoísmo, da nossa pequenez, as leis do homem. Prevalece o que nos favorece, e não a pureza dos ensinamentos de Deus. Então, os autores da lei, eles faziam isso naquela época. E Jesus, em discussão com eles, provavelmente fala, olha, vocês que sabem muito, vocês que têm muito, vão ter uma cobrança muito maior. Mas em relação ao quê? Em relação aos erros cometidos, em relação, digamos, aos pecados cometidos, em relação às incúrias cometidas. Então, o estudioso da lei divina, que sabe o que é certo, que sabe o que é errado, que tem um entendimento maior do mundo, se ele comete um ato repreensível, né? Se ele comete uma falta moral, a cobrança dele é muito maior. Porque além de ele saber ler, além de interpretar aquilo, ele ainda expõe para os outros, ele serve de exemplo e ele comete um erro em cima do que ele fala que é errado e do que ele condena. Então a cobrança dele, o peso para ele é muito maior do que para aquela pessoa humilde, né, que não conhece nada das letras, que se dirige ao templo, à igreja, onde seja que for, para ouvir a palavra de Deus. Aquele que vai lá para ouvir a palavra de Deus e espera receber o ensinamento, porque ainda não tem condição nenhuma de leitura e interpretação, quando ele comete um erro, ele está cometendo um erro por causa da falta de conhecimento que ele tem. É lógico que existem situações onde prepondera o mal que está no coração, onde prepondera a escolha. Mas mesmo nessa situação, talvez aquela escolha, aquela opção, ela tenha sido feita pela falta do conhecimento. Vamos pegar nosso próprio Brasil mesmo, na época da escravidão, as chamadas ciências falavam, né, que era correta a escravidão, que o negro era diferente. A igreja falava que ele não tinha alma.
Então, alguns fazendeiros que tinham escravo, algumas pessoas que tinham, faziam aquilo porque achavam que estavam corretos. Então, para eles, na hora de acertar as contas com Deus, era um pouco mais leve. Mas agora, os que tinham conhecimento que aquilo realmente era errado, que espalharam essas boatos, essas notícias, seriam mais firmemente cobrados. E isso vale para todos nós em nossa situação. Se nós estamos em um ambiente, conhecendo o Evangelho do Cristo, conhecemos o bem e do mal, conhecemos a verdade, o que é certo e o que é errado, e nós perpetuamos o mal, perpetuamos o erro, nos predispomos a serem coniventes com isso, estamos caindo numa incúria muito grande, estamos caindo num erro muito grande, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. E, inclusive, quando nós passamos a condenar alguém que comete um erro, comete uma falta, sabendo que aquela pessoa ela também não tem esse conhecimento, estamos cometendo um outro erro, porque nossa obrigação seria ou auxiliar ou não condenar. Lembrando que o exemplo constrói, a crítica envenena. Então, talvez a pessoa não aceite a nossa palavra, não tenhamos liberdade de falar com ela, mas nós temos o exemplo. O exemplo da calma, da tranquilidade, da posição reta, de sempre fazer a coisa correta. Né? Vamos prosseguir aqui. Vamos ler agora o item 11. Jesus prossegue. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram: Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o vosso pecado permanece em vós. Então aqui Jesus também, ele foi bem enfático quando falou. Eu vim para trazer um novo juízo. Eu vim para trazer novas leis, uma nova realidade. Onde aqueles que não veem passarão a ver e os que veem ficarão cegos. Então, levando isso para o âmbito espiritual, para o âmbito do conhecimento das palavras de Deus, os que não veem naquele momento, naquela época, as pessoas realmente que não tinham acesso ao conhecimento daquilo que estava na lei dos livros sagrados que os autores da lei os controlavam. E eles passariam a ver por quê? Porque Jesus trouxe uma lei nova. Ele trouxe uma lei de amor, de caridade, de fraternidade, né, de mansuetude, de benevolência. E onde, quando ele é interpelado por um saduceu, por um autor da lei, pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento? Ele sabia que ele era uma armadilha, que qualquer mandamento que ele falasse, ele cairia no erro diante da lei mosaica. Ele fala: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, né, acima de tudo. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, que é de igual teor ao primeiro mandamento. E nisso estão contidos todas as leis e todos os profetas. Então Jesus resumiu todas as leis no amor a Deus e ao próximo. Então ele trouxe uma nova ótica para as questões religiosas. Ele trouxe uma nova ótica para as questões morais. Então aqueles que não viam, que não entendiam a complexidade daquelas leis daquela época, passarão a ver uma coisa mais simples. Ele fala, os que veem ficarão cegos. Por quê? Os que veem são aqueles que estavam pegados às tradições antigas, né? As tradições já corrompidas pelo orgulho, pela vaidade, pela usura, pelo egoísmo. Esses não teriam, e muitas vezes ainda não têm, a condição de entender a simplicidade do Evangelho do Cristo. A simplicidade onde ele abraça, cura os doentes, os leprosos, os vencidos da vida, os bandidos, as prostitutas, onde ele vem socorrer os que realmente necessitam de socorro. Imaginemos um hospital onde todo aquele que chega jovem, forte, saudável, bem vestido, elegante, é atendido pelo médico. O que chega coxo, estrupiado, machucado, doente, é deixado de lado. Era o que o mundo vivia antes de Jesus chegar. E é o que ele nos alerta. É o que ele nos alerta. Olha, devemos auxiliar quem realmente precisa. Não somente quem nos é agradável, não somente quem nos é caro, né? Não somente quem pode nos retribuir. Jesus deixa bem claro. Então, e os doutores da lei perguntam, então seremos cegos? Somos nós cegos? Eles falam, antes fossem cegos, porque assim vosso pecado, né, estaria eximido de pecado.
que ele fala? Vocês não são cegos. Vocês sabem da lei divina. Vocês têm conhecimento do mundo. Vocês sabem o que estão fazendo. Por esse motivo, vocês continuam em pecado. E trazendo isso para nós, para todos nós, o que nós temos? Que nós que somos cristãos, né? Nós que já conhecemos essa caminhada, todas as palavras de Jesus, que temos um certo entendimento, os nossos erros, eles podem se tornar graves na medida de que nós estamos andando na contramão do que nos foi ensinado, andando na contramão do que nós compreendemos. Então, sabe, Jesus falou, olha, devemos perdoar 70 vezes 7. Aí vem alguém e nos ofende de alguma forma, e nós guardamos aquela mágoa, aquele rancor pelo resto da vida, mas sabemos disso. Nós vamos à missa, vamos à casa espírita, nós vamos no templo, nós oramos, e quase toda semana é falado, perdoar 70 vezes 7, ainda guardamos aquele rancor no coração, nosso erro é muito maior. Porque nós temos, sim, o direito de a pessoa nos ofendeu de algum modo, ficar com o pé atrás com ela, sentir triste, ok, é normal. Não tem como ficar alegre na dor. Não tem como ficar alegre na contradição. Mas remoer aquilo o resto da vida, ficar fazendo planos de situações complicadas e planejando vingança e coisa e tal, aí está o erro. Nós não somos anjos, mas estamos nos esforçando para sermos melhores. Então, esse é o cuidado que devemos ter. Isso cai muito porque nós temos o hábito de ir nas casas religiosas, né, estamos lá orando, pedindo perdão, pedindo auxílio, pedindo amparo. Recebemos a hóstia, recebemos o passe, recebemos a bênção. Quando nós vamos lá, nós estamos buscando a nossa melhora, estamos buscando amparo e auxílio, estamos buscando também força para auxiliar o mundo a ser melhor. Nós devemos nos fortificar, nos fortalecer, buscar entendimento para levá-lo ao próximo. Porque aqui nesse mundo nós somos obreiros do Senhor. E não somente obreiros do Senhor pelo título que a instituição religiosa nos dá. Nós obreiros do Senhor pela opção de estarmos aqui encarnados, obreiros do Senhor pela opção de sermos melhores e obreiros do Senhor pela opção de levar o amor adiante. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que nós escorregamos, nos deparamos com situações difíceis, com muitas pedras no caminho, com muitos espinhos, mas nós sabemos que o esforço é válido e a recompensa é grande. Jesus nos promete essa recompensa. Ele não fala que vai ser fácil, mas a recompensa é grande. Prosseguindo aqui, um pouquinho d'água. No 12. Estas máximas apontadas por Jesus encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Ao puxão de orelha para nós espíritas. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não o praticar. Mas, além do Evangelho que as contém não estar difundido, senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. Então aqui nós temos um outro ponto importante, que a instrução dos Espíritos fala. Tudo que Jesus nos passou é muito importante, mas para nós espíritas a cobrança é muito maior. Por que ela é muito maior? Porque as outras religiões, nossas irmãs, elas têm uma visão da vida um pouco limitada, que se finda com a morte. Nasceu, caminhou, morreu, aguarda o julgamento. Mas nós espíritas temos a certeza e o conhecimento de que não é assim, que é nasceu, caminhou, desencarnou, caminhou, encarnou e assim sucessivamente. A cada vez que passamos aqui, nós vamos colhendo o que plantamos no passado e preparando o nosso futuro. Essa certeza da vida espiritual, essa certeza das verdades divinas, nos dá um crescimento muito maior. Então a nossa visão dos ensinamentos de Jesus, ela tem que ser mais ampla. E ele nos chama a atenção que os ensinamentos do Cristo, de certa forma, ainda estão circunscritos ao Evangelho. Ele conseguiu espalhar. E o Evangelho é muito usado nas religiões ditas cristãs. Os muçulmanos não têm o Evangelho, os budistas não têm o Evangelho. Eles têm ensinamentos parecidos, mas não têm o ensinamento ainda do Cristo.
E a maior parte de nós cristãos não leem o Evangelho. Já é um ponto. E da parte que lê, grande parte não consegue compreender. Então nós já temos um outro ponto, não consegue compreender. E dos que compreendem, dos que leem, não colocam em prática. Então nós vemos que temos uma situação um pouco complicada, porque uma parte não lê, não tem acesso, não quer ter acesso. A outra lê, mas não compreende. E a parte que lê, né, que somos nós lemos, tanto que estamos aqui falando, estamos aqui ouvindo, estamos aqui assistindo, nós não colocamos em prática, ou deturpamos eles. Isso, né, não é um fato de agora, já é um fato que vem de muitas e muitas eras. Né? Vamos pegar o exemplo das cruzadas, onde um grupo pega e lê e fala assim, olha, aqui fala nós devemos retomar as terras sagradas, para ser agradado a Jesus. E diante disso, né, centenas de milhares de pessoas morrem do lado da Europa, do lado do Oriente. Nós temos a Inquisição, que trouxe terror e dor para grande parte da Europa. Nasceu também de uma má interpretação, de uma interpretação deturpada do Evangelho de Jesus. Então, toda interpretação que fazemos do Evangelho do Cristo, que vai levar a prejuízo a alguém, que vai levar à dor, que vai levar ao mal, ao desequilíbrio, ela está errada. Ela está errada, porque Jesus, em toda a sua passagem pelo mundo, tudo que nós lemos na Bíblia, momento algum prejudicou alguém. Ele sempre defendeu o amor, a verdade e a caridade. Então, se nossos atos são contrários a isso, é porque há algo errado com eles. Mas lembrando que ser bom, ser justo, ser cristão, exige um discernimento. Porque nós não podemos também compactuar com as injustiças, com as iniquidades. Se tem algo que está sendo feito errado, nós percebemos isso, temos clareza nisso, e temos condição de intervir para melhorar ou para amenizar. Vejam bem, temos condição de intervir para amenizar ou atenuar, é um dever moral nosso intervir. O mal deve parar em nós. Ele não deve ser perpetuado, não deve ser perpetrado, nem passado à frente. Mas se nós não temos condição, se vamos somente criticar, somente falar mal, somente jogar ou colocar lenha na fogueira, então que nos afastemos. Mas se cabe a nós mudar aquela situação, nós temos a obrigação de mudar. Nós devemos sempre defender a verdade e a justiça. Mas sempre pensando na caridade e na simplicidade. É buscar o caminho do meio. Sem humilhar, sem prejudicar, né? Sem espalhar o mal. Que o que nos mova seja um sentimento do bem maior. Não o sentimento do bem que nos agrada. Ainda temos que fazer esse discernimento. Há o bem que nos agrada e há o bem maior. É que sejamos movidos pelo bem maior, buscando sempre isso. Então, voltando ao nosso evangelho, Kardec continua. Os médiums que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque, frequentemente, escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem, ou que vêm escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Aqui eles nos falam da situação, né, dos médios, que escrevem ou que falam e que trazem mensagens de consolo, de motivação, de esclarecimento, e pegam essas mensagens e usam elas como ferramenta de acusação ou outro. Né? Chega a mensagem e fala disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina para nós, em nossa vida, em nossa conduta. Isso não é um aval para que eu cobre disciplina do outro, né? De uma maneira enérgica, tirânica. Não, é para mim. Então, as mensagens que nós escrevemos, que nós falamos, ou que nós lemos, tudo que nós lemos, que nós percebemos e recebemos, que chega a nós, é para nós primeiro. Não é uma ferramenta de acusação. Senão nós voltaremos ao tempo dos fariseus, dos doutores da lei, aos tempos das cruzadas, das inquisições, onde a perfeição moral que o Cristo nos ensinava era usada como ferramenta de tortura. Porque se eu sou um clérigo, sou uma pessoa
no meio religioso, eu tenho a obrigação de cobrar isso dos outros. Não, eu tenho a obrigação de cobrar de mim e exemplificar para o outro. Eu tenho a obrigação de levar o ensinamento, de levar o exemplo e não de cobrar. Porque nós só podemos cobrar algo, moralmente falando, quando a nossa situação moral ela está acima. Ela está elevada. Quando nós não cometemos aqueles erros, quando nós estamos aqui na situação de missão, e todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós estamos aprendendo as mesmas coisas. Então, lembrando, primeiro para nós, depois para o outro. E essa situação não é só uma situação espiritual, é uma situação do dia a dia nosso. Né? Quando nós mais acusamos do que refletimos. Não quer dizer que devemos nos acusar o tempo todo. A nossa doutrina não é uma doutrina de acusação, não é uma doutrina de dor, de flagelo, mas é uma doutrina da verdade. Então, se tem um problema, se tem um erro que o outro está cometendo, algo que me incomoda nele, eu devo refletir. Atacá-lo. O que eu estou fazendo é um ataque ou é um conselho? Né? É algo positivo para ele, para todos, ou é algo que só vai me agradar? O que eu estou fazendo é condizente com a verdade, com o ensinamento de Jesus? São reflexões que nós temos que fazer. E sempre buscar a nossa melhora, o nosso avanço moral. Não é usar desculpa, não, ele precisa saber daquilo que ele tem que melhorar, ele tem que ouvir aquilo para ele ser uma pessoa melhor, para ser mais calmo. Ele tem realmente que ouvir aquilo? Ou nós temos que ouvir aquilo? Então, é sempre o que nós aprendemos aplica-se a nós. Aplica-se a nós e nós damos o exemplo. Né? Aplica-se a nós e nós ensinamos o que é certo e o que é errado. E a cobrança vem quando nós temos condições de ajudar a pessoa a se melhorar. Então vamos voltar ao nosso Evangelho. Por estas outras palavras, né, de Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Quer dizer, Jesus disse, quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais conhecemos do mundo, das leis divinas, do Evangelho, do bem e do mal, mais culpados nós somos. Ora, os fariseus, que tinham pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação judaica, eram mais responsáveis, mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Então, novamente, os fariseus, que eram a parte mais instruída da nação, tanto nas coisas terrenas quanto nas coisas de Deus, eles eram mais repreensíveis. Porque eles sabiam o que estavam fazendo. É igual ter um adulto e uma criança. O adulto manda a criança puxar o rabinho do gato. Sabe que vai machucar o gato vai arranhar a criança. A criança vai, faz e é machucada pelo gato. Quem é que está errado? É o adulto. O adulto sabe, se puxar o rabo do gato, ele vai sentir dor e o gato vai machucar a criança. Não adianta repreender a criança, repreender o adulto. Então, a mesma coisa se vale nessa relação de conhecimentos espirituais e morais. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito. Mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. Essa parte interessante. Né? Aos espíritas será pedido muito, porque muito foi dado. Mas que muito esse foi dado? Não foi casa, não foi carro, não foi dinheiro, foi dado conhecimento. Conhecimento das coisas espirituais, conhecimento das coisas de Deus, conhecimento do ensino de Jesus, um conhecimento imenso foi dado a todos nós. E isso será muito cobrado. Será cobrado nossos pensamentos e nossas atitudes e nosso caminhar no mundo. Mas não é só negativo, não é só cobrança. Eu também falo que muito será dado àquele que souber fazer bom proveito. Né? E que muito será dado a esse? É o que nós temos hoje. Nós temos tranquilidade na consciência, nós temos serenidade, nós temos fé, nós temos esperança, nós temos equilíbrio. Olha vocês verem, dentro dessa situação que o mundo está vivendo hoje. Essa pandemia, quantos estão desesperados, estão espolvorosa, com medo de morrer, com medo da doença grave, sem saber o que vai acontecer, com as perdas que estão acontecendo. Por quê? Porque estão ainda presos às questões materiais. É uma fé que é material.
É uma fé em Deus, mas aqui não é material. Não conseguiram romper os limites da matéria. Eu creio, mas eu não acredito. Conosco, espíritas, tem que ser. Nós cremos e acreditamos. Então, diante da possibilidade da morte, podemos ter medo, que o medo é natural, faz parte da lei de conservação. Mas nós temos a tranquilidade de saber que a vida não acaba aqui. Eu tenho medo da saudade da minha família, mas eu não tenho medo de morrer, porque é só o corpo que morre. Já nos dá um alento e uma esperança. Eu tenho fé em Jesus e nós sabemos que tudo que o mundo está passando já estava planejado, que faz parte da transição planetária, de expiação coletiva. Então eu sei que há um controle em cima disso e que vai passar em breve. Então isso dá o quê? Isso me dá alento, me dá lenitivo, né? Isso fortalece a minha fé e a minha esperança. Então recebemos muito e estamos tendo uma agregação maior ainda. Mas quando nós, espíritas, pegamos o que nós conhecemos, julgamos a Lourdes, julgamos ao Léo, fazemos mau uso disso, começamos a acusar, a criticar, no apego ainda aos excessos do passado, né, também nos é tirado. Como Jesus disse, ao que tem muito mais será dado e o que nada tem, e o que pouco tem, tudo será tirado. Então vai ser tirado o quê? É tirado a fé, é tirado a esperança, é tirado a paz de consciência, é tirado a harmonia. Por quê? Não porque Deus chegou e tirou, mas porque nós, no nosso apego ao mal, no nosso desequilíbrio, nós jogamos tudo isso fora. Então esse é o cuidado que devemos ter, porque nós estamos devendo muito. E devemos criar o caminho correto, o caminho do meio, o caminho da simplicidade, da humildade, do esforço e da responsabilidade, para que não percamos o que nós temos. Então, finalizando a leitura aqui, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, né, a primeira coisa que devemos fazer com as mensagens que recebemos é procurar nela algo que nos diz respeito, algo que nos toca, para que nós possamos nos melhorar, nos burilar e servir de exemplo. E a doutrina espírita, ela aumenta o número de chamados e o número de escolhidos, né? Porque quando Jesus diz muitos chamados, mas poucos escolhidos, ele está falando o quê? O Evangelho do Cristo já está conosco há 2020 anos. O mundo todo está sendo chamado a trabalhar nessa seara maravilhosa. Mas poucos são os escolhidos, porque poucos têm condição de realizar o trabalho. Né? É como uma empresa mesmo, ela abre uma vaga, né? E abre lá 10 vagas para trabalhar no escritório. Aparece 2.000 candidatos. Quem vai ocupar essa vaga? São os melhor qualificados. Né? Os que sabem ler, sabem escrever, têm formação, têm experiência, têm um perfil adequado. Então, são várias coisas que implicam nisso. Com a seara do Cristo também é a mesma coisa. Então, a doutrina está nos preparando para esse trabalho. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou ler um pequeno texto tirado do livro Boa Nova. Vamos lá. Ele chama Prêmio ao Sacrifício. 3 irmãos. Alvorada Cristã chama o livro, tá? Neil Lúcio. Prêmio ao Sacrifício. 3 irmãos dedicados a Jesus leram no Evangelho que cada homem receberá sempre de acordo com as próprias obras e prometeram cumprir as lições do Mestre. O primeiro colocou-se na indústria do fio de algodão e de tal modo se aplicou ao serviço que, em breve, passou à condição de interessado nos lucros administrativos. Dentro de 25 anos, era o chefe da organização e adquiriu títulos de verdadeiro benfeitor do povo. Ganhava dinheiro com imensa facilidade e socorria infortunados e sofredores. Dividia o trabalho equitativamente e distribuía os lucros com justiça e bondade. O segundo estudou muito tempo e tornou-se juiz famoso. Embora gozasse do respeito e da estima dos contemporâneos, jamais olvidou os compromissos que assumira à frente do Evangelho. Defendeu os humildes, auxiliou os pobres
e libertou muitos prisioneiros perseguidos pela maldade. De juiz tornou-se legislador e cooperou na confecção de leis benéficas e edificantes. Viveu sempre honrado, rico, feliz, correto e digno. O terceiro, porém, era paralítico. Não podia usar a inteligência com facilidade. Não poderia comandar uma fábrica, nem dominar um tribunal. Tinha as pernas mirradas. O leito era a sua residência. Lembrou, contudo, que poderia fazer um serviço de oração, e começou a tarefa pela humilde mulher que lhe fazia limpeza doméstica. Viu-a triste e lacrimosa, e procurou conhecer-lhe as mágoas com discrição e fraternidade. Confortou-a com ternura de irmão, convidou-a a orar e pediu para ela as bênçãos divinas. Bastou isto e, em breve, trazidos pela servidora reconhecida, outros sofredores, que vinham rogar no concurso da prece. O aposento singelo encheu-se de necessitados. O aposento singelo encheu-se de necessitados. Orava em companhia de todos. Oferecia-lhes o sorriso de confiança na bondade celeste. Comentava os benefícios da dor. Expunha suas esperanças no reino divino. Dava de si mesmo, gastando emoções e energias no santo serviço do bem. Escrevia cartas inúmeras, consolando viúvas e órfãos, doentes e infortunados, insuflando-lhes paz e coragem. Comia pouco e repousava menos. Tanto sofreu com as dores alheias que chegou a esquecer-se de si mesmo, e tanto trabalhou que perdeu o dom da vista. Cego, contudo, não ficou sozinho. Prosseguiu colaborando com os sofredores, através da oração, ajudando-os cada vez mais. Morreram os 3 irmãos, em idade avançada, com pequenas diferenças de tempo. Quando se reuniram na vida espiritual, veio um anjo examinar-lhes as obras com uma balança. O industrial e o juiz traziam grande bagagem, que se constituía de várias bolsas, recheadas com dinheiro e com as sentenças que haviam distribuído em benefícios de muitos. O servidor da prece trazia apenas um pequeno livro, onde costumava escrever suas rogativas. O primeiro foi abençoado pelo conforto que espalhou com os necessitados. E o segundo foi também louvado pela justiça que semeara sabiamente. Quando o anjo, porém, abriu o livro do ex-paralítico, dele saiu uma grande luz, que tudo envolveu numa coroa resplandecente. A balança foi incapaz de medir-lhe a grandeza. Essa pequena história, elas vêm nos trazer que todos nós temos condição de praticar o bem no mundo, de levar o bem ao mundo, que apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, sempre há uma semente do Evangelho de Jesus no nosso coração, germinando, florescendo e querendo dar frutos, né? E que nós devemos esforçar para que ela realmente dê bons frutos, para que esse solo que nós temos aqui no nosso coração, essa semente recebemos, né? Ela possa se multiplicar, se proliferar, e que possamos corresponder ao que nos foi dado pelo Cristo amado, pelo que nos foi dado por Deus nessa jornada maravilhosa que é a nossa existência. Nós agradecemos a todos e vamos fazer uma prece para a gente poder encerrar. Vamos cerrar nossos olhos, serenar os corações. Jesus, te agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos dessa noite, pelas palavras proferidas, pela intuição que veio, Senhor, pelo amparo dos bons espíritos, por nunca estarmos sós, Jesus, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela humildade que nos ensina, por nos amparar sempre. E te rogamos uma vez mais, Jesus, fortalece nossa fé, nossa esperança, ilumine o nosso coração, Senhor, para que as trevas não tenham lugar dele, e para que possamos, Jesus, ser um exemplo de tua passagem aqui na terra. Que assim seja. Uma boa noite a todos, Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima semana e até a próxima.